Nós podemos começar. Boa noite a todos. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Tomás. Eu sou o presidente da Câmara Belga Lux e também diretor sênior de Lufthansa Group da América do Sul. Estou muito honrado de dar boas-vindas ao embaixador da Bélgica, Patrick Herman, e ao deputado federal da Câmara Brasil, Alexis Fontaine. Sejam muito bem-vindos hoje. Grande prazer vocês estarem aqui. Eu acho que a Bélgica e o Brasil têm uma relação forte. E o deputado, é verdade, é um exemplo perfeito disso. Por causa da pandemia, o mundo enfrenta desafios enormes e também agora nós não sabemos qual é o novo normal. O papel da política é mais importante do que nunca. Por causa disso, estamos muito ansiosos para saber sua opinião e sua visão sobre as tarefas da Câmara, dos deputados em Brasília. E acho que nós concordamos, a tarefa mais significante é a reforma tributária. Essa reforma é muito importante para empresas aqui, mas também para atracionar novos investimentos de Bélgica no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado e gostaria de dar voz ao embaixador da Bélgica em Brasília, Patrick Herman, que vai apresentar uma pequena apresentação. Muito obrigado. Patrick. Bedankt, Tom. Obrigado, Tom. Eu não vou falar por muito tempo. As oportunidades de ouvir alguém que está atualmente no centro da tomada de decisões sobre a retomada no Brasil, sobre a ação social e econômica e sobre as reformas estruturais de interesse direto para todas as empresas deste país, incluindo naturalmente nossas empresas e as joint ventures belgas. Ocasiões são muito raras para serem desperdiçadas. A reforma da Previdência, para a qual o Alexis contribuiu, com também o Marcel Van Hatten e seus outros colegas do Partido Novo, e a reforma tributária são de interesse direto para a Bélgica, porque o futuro econômico do Brasil depende disso. E porque também a aliança do presidente como central levanta dúvidas agora sobre o futuro das reformas. Mas em Alpaides também gostaria de lembrar a importância econômica da relação entre a Bélgica e o Brasil em termos de investimento, de comércio de serviços, comércio de bens e, portanto, naturalmente, de receita tributária. Naturalmente, falamos do Brasil e da Bélgica, só devemos ter uma bola de futebol. O interesse da bola de futebol aqui é para mostrar que o Brasil, naturalmente, joga na Série A da economia mundial, mas a Bélgica tem um time da Série B, mas dos grandes times da Série B, com uma importância similar como a África do Sul, a Nigéria, Egito e outros. Não somos um país pequeno sobre as mapas, mas na economia mundial não é exatamente o número 1, mas um time importante, especialmente na América do Sul, com relações comerciais grandes com a Colômbia, a Argentina, Chile, mas especialmente com o Brasil, onde a relação com o Brasil falamos de bilhões anualmente, de bilhões de dólares ou de euro de importações e exportações. Aqui, naturalmente,
as tendências recentemente não eram muito positivas. Temos uma recuperação, certamente, das exportações brasileiras na Bélgica nos anos passados. Aqui também serviços, as estatísticas são poucos mais antigas aqui. Mas não podemos falar agora do comércio internacional ou do comércio bilateral entre a Bélgica e o Brasil sem falar dos investimentos. Atualmente, uma grande parte do troca internacional mundial ocorre dentro do comércio, do troca intrafirma. E quando falamos de investimentos, vemos que a Bélgica, no 2018, era segundo do Banco Central do Brasil, o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil, depois dos Estados Unidos, mas antes da Espanha, da França, da Holanda e dos outros. É um critério pouco especial do investidor final, mas falamos aqui de números do Banco Central do Brasil. Nós somos sempre o segundo investidor, mas certamente um investidor maior no país. Não apenas dentro do setor da cerveja. Crescimento das exportações, temos as estatísticas de janeiro, fevereiro e março, com um crescimento das exportações belgas durante o primeiro trimestre. Naturalmente, a economia belga, estamos do mês de março, era uma posição muito forte, muito interessante, especialmente o crescimento do PIB, 1,2, naturalmente para a China não é um crescimento muito grande, mas para um país europeu agora, inflação perfeita, a dúvida pública abaixo de 100% do PIB, é um saldo orçamentário negativo. Desemprego, números eram boas, com premissas março que eram excelentes aqui. Crescimento, poder de compra, especialmente no setor farmacêutico. E temos na Bélgica, desde 2018, uma reforma tributária muito interessante, muito importante, especialmente como uma diminuição gradual da alíquota corporativa, e novos incentivos ao investimento para a inovação, os interesses nacionais, mas também a tributação dos pesquisadores, primeiro recrutamento, status dos expatriados
é muito importante para a Bélgica e penso que naturalmente o sistema é relevante ao Brasil, o tax ruling, que é como uma certeza sobre a segurança jurídica em relação aos projetos de investimento na Bélgica. Mas, naturalmente, tivemos um convite em março na Bélgica e na Europa. Não era esperado. E agora temos uma situação econômica na Bélgica muito diferente agora. Especialmente com decrescimento do PIB para o ano, perto de 10%, uma retomada no em 2022. Aqui a projeção é da primavera do Banco Central da Bélgica e a projeção é de outono, como uma grande diferença. O troca, o comércio internacional é a vítima, uma das primeiras vítimas macroeconômicas do flagelo do Covid, é naturalmente para a Bélgica, onde o troca representa 80% do PIB, para muitas empresas belgas, 90% das exportações ou das vendas é uma pena, uma situação catastrófica. Aqui, as exportações. Então, tivemos uma dúvida pública além dos 120% nos anos 90, e agora esperamos uma dúvida pública belga além dos 100%, é que será problemático para a retomada e a recuperação da economia belga, especialmente quando estamos com países como a França, a Alemanha, com dúvidas públicas mais menor. No Brasil, naturalmente, quando falamos da situação exterior, os problemas são importantes também, não apenas no setor do comércio internacional, mas especialmente do fluxos de capital, problema do fuga de capitais atual, naturalmente dentro da Bolsa de Valores, da Ibovespa, como um efeito direto sobre o real, reservas cambiais baixas. Vemos que a participação das nós residentes na dívida pública cai também. Investimento estrangeiro no Brasil atinge baixa de 25 anos. O problema também
da reação dos fundos globais europeus ou da América do Norte sobre o desmatamento na Amazônia. Importante para a retomada do Brasil será o troca, dentro naturalmente da Organização Mundial do Comércio, e salvar a organização para o Brasil e para a Bélgica é papel que devem ter toda a prioridade política dos dois governos. Especialmente sobre o comércio e o investimento, e trabalhamos em Genebra conjuntos com a Bélgica sobre propostas muito importantes, especialmente a facilitação de investimentos e o arranjo plurilateral do MPIA ou do Tribunal Plurilateral para as disputas sobre os investimentos. A adesão do Brasil à OCDE fica uma necessidade. É preciso, especialmente dentro do setor tributário. Atualmente, o Brasil tem uma cooperação grande com os outros países BRICS. Não é o BRICS, a Indonésia e dentro a Rússia fora, mas os parceiros-chave da OCDE trabalham conjuntos com os membros sobre a área da transparência, preços de transferência, naturalmente, erosão da base tributária, e temos muitas ferramentas internacionais dentro da OCDE que serão cruciais para a retomada internacional e esta do Brasil. Agora, trabalhar dentro da OCDE sobre a tributação será uma vantagem muito importante para o Brasil. E, naturalmente, o setor do investimento com iniciativas regionais e nacionais sobre a liberdade de investimento, o suborno, a corrupção, negócios internacionais, restrição regulatória. E, naturalmente, tenho 3 minutos para falar 3 segundos. Finalizar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul será um papel central no âmbito da recuperação econômica regional e nacional do Brasil. Agora, a relação União Europeia-Brasil no comércio de bens é enorme. Também sobre o comércio total e o comércio de bens agrícolas do Brasil. Estoque de investimento estrangeiro direto da UE no Brasil. Agora falamos de milhões. Empregos no Brasil dos investimentos europeus, perto de 300.000
empregos. Impacto importante do acordo para o Brasil será o aumento de investimentos no Brasil da ordem de 113 bilhões em 15 anos. Obrigado. Foi um prazer e espero que a apresentação foi interessante para todos. Agora espero ouvir o Alex com muita curiosidade. Obrigado. Muito obrigado, embaixador Herman. Muito interessante, interessantes notícias que nós temos parceiro forte entre Brasil e Bélgica. E nós temos também oportunidades e nós precisamos enforçar essas oportunidades por gerenciar a crise. Gostaria de dar bem-vindos também a Rudinei. Rudinei é o membro de diretoria de Belgalux. E Rudinei, muito boa noite e muito obrigado porque você vai moderar sessão, esse webinar hoje. Gostaria de dar voz a vocês para introduzir, e acho que Alexis também. Obrigado. Ok, obrigado, Tom, presidente da Câmara de Comércio Belgo-Luxemburguesa Brasileira, recém-empossado, ao embaixador Patrick Herman, muito obrigado pelas explicações, aí prova que o Brasil e a Bélgica existe um relacionamento forte, como um dos segundos investidores aqui no Brasil. Eu mesmo represento uma empresa belga aqui no Brasil há mais de 8 anos, sem contar em outros setores. Também lembrando que essa relação já vem de mais de séculos, né? Temos os primeiros relatos de belgas no Brasil, quando a Bélgica nem era Bélgica, na invasão dos holandeses no Pernambuco. E quero deixar a palavra com o nosso querido e ilustre convidado de hoje, o deputado Alexis Fontaine, do Partido Novo, que tem um árduo trabalho em Brasília, naquela capital maravilhosa, uma cidade muito bonita, mas que dá muito mais trabalho que qualquer outro de nós aqui no setor privado. Alex, por gentileza, a palavra é sua, um prazer, muito obrigado por aceitar nosso convite e o palco é todo seu. Eu fico muito honrado, agradeço muito o convite, fico feliz de estar novamente com o embaixador Patrick Herman, com quem eu teve algumas oportunidades de visitar a casa e comer batatas fritas no Brasil. Tom, não te conheço pessoalmente ainda, mas acho que nós vamos ter uma oportunidade muito boa. A Ana, que combinou e organizou tudo isso, e aqueles que estão nos ouvindo. Acho que antes de me apresentar como deputado, eu gostaria de me apresentar como que eu chamo brelga, uma mistura de belga com brasileiro. Ou seja, minha família toda da Bélgica, da região de Kortrijk e de Bruxelas, migraram para o Brasil nos anos 60. Eu já nasci no Brasil, mas temos grandes laços ainda com a minha grande família belga. Me tornei um empresário, me formado em engenharia mecânica, me tornei um empresário. Aliás, meu primeiro emprego formal foi assim, de mais longo prazo, foi na Ródia, na época que não era Sorvé, que era só Ródia mesmo. E então já tive essa experiência, formei em engenharia mecânica e montei uma empresa no Brasil de investimentos epóxi e poliuretano. Apesar de ser formado em engenharia mecânica, acabei criando uma empresa química para a construção civil. Então, a gente fabrica revestimentos para as grandes indústrias, presto serviço, inclusive, prestei bastante serviço para a própria MB Embev, né? Indústrias farmacêuticas é o nosso foco. E esse momento de crescer de uma empresa muito pequena, começando com uma Kombi, um pequeno terreno na cidade de Sumaré, eu sou originário aqui de Campinas, e chegando a uma empresa bonita, que agora inclusive foi vendida recentemente para um grupo americano, me deu muita experiência de como é difícil empreender no Brasil, de como o Brasil é um país hostil aos investimentos, como o Brasil é um país extremamente difícil, principalmente quem está falando de livre mercado, né? Não estamos falando
ou empresas que acabam tendo possibilidades com advogados e contato com o mais próximo do governo e que tem regimes especiais. A minha é puro livre mercado, afinal de contas, cresci no meio da competição de fato. E o Brasil tem um dos piores ambientes para se fazer negócio. Acho que a apresentação do Patrick já mostra a urgência de nós fazermos a reforma tributária, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas também outras reformas que estão sendo feitas. Ontem nós podemos parabenizar o Senado brasileiro, que aprovou o novo marco do saneamento básico, importantíssimo para o Brasil, para tirar esse atraso medieval que é o saneamento básico no Brasil. O Brasil, apesar de ser um país extremamente voltado para a natureza, preocupado com o meio ambiente, é um país que tem metade da população que não trata o seu esgoto, não tem um saneamento básico, e 35 milhões de brasileiros que não têm água potável. Então, a partir de ontem, que foi votado o marco, abre-se as portas para muitos investimentos serem feitos por grandes grupos ou fundos de investimento que gostam desse tipo de investimento em saneamento básico. E agora o Brasil vai tirar esse atraso, muito por causa dessa ideologia que acontece no Brasil, que acha que essas coisas têm que ser sempre estatais, o que acaba não entregando. Então, a gente fica sempre com um discurso, mas a realidade é que a população fica sem material. Por que da importância dessas reformas que estão vindo e por que principalmente da reforma tributária? O Patrick falou tudo. Nós precisamos de segurança jurídica para investir. O Brasil é hostil para o capital nacional e é hostil para o capital estrangeiro. Por quê? Porque nós temos muita insegurança de fazer investimentos no Brasil, porque as regras não são claras, as regras não são transparentes. Muito bem colocado, elisão fiscal. Isso chama-se planejamento fiscal. É procurar, no meio de uma regra muito complicada, como eu consigo pagar menos tributos, fazendo com que tenham jogos tributários e acabam, muitas vezes, passando do limite e podendo, eventualmente, ter um problema. O Brasil, não está na apresentação do Patrick, mas eu digo, o Brasil tem o incrível número de quase meio PIB, 50% do PIB brasileiro em disputas tributárias nos tribunais brasileiros. São praticamente 3,5 trilhões de reais que não estão no caixa das empresas. No caixa das empresas está como provisão, ou seja, uma proteção, ou seja, não é capital de giro mais, aquilo tem que ser de alguma forma provisionado, porque se vier uma multa vai ter que pagar, e também não é recurso que está no Tesouro Nacional. Ou seja, é dinheiro que está inerte, parado, não está girando. Como que você cria um meio PIB, 3,5 trilhões de reais, que simplesmente não param? Porque as regras são confusas. Nós geramos brigas tributárias entre o Estado e a iniciativa privada. E muitas vezes entre o Estado e empresas estatais. E por incrível que pareça, o maior devedor tributário do Brasil é a Petrobras. Quer dizer, como é que pode uma empresa estatal que é do Estado não pagar direitos dos tributos do Estado? Quer dizer, são coisas que são surreais no Brasil. Falta de transparência, muito bem colocado, exigência para o Brasil entrar na OCDE. A OCDE, inclusive, ela não tem só exigências do sistema tributário, das regras claras, mas também de meio ambiente. Existem vários níveis de padrões ou de exigências que a OCDE vai exigir do Brasil. Educação, vai exigir meio ambiente, vai exigir um ambiente de negócio tributário. Quando a gente fala de ambiente de negócio, quem fala isso também, que o pior sistema tributário do mundo, é o ranking do Banco Mundial chamado Doing Business, onde o sistema tributário brasileiro ele está praticamente na última posição. Dos 190 países medidos, o sistema tributário brasileiro está na posição 186. Quer dizer, só tem mais 4 países melhor que o Brasil, de tão ruim que nós estamos. E nós estamos falando da 8ª maior economia do mundo, porque quem está abaixo de nós é a Venezuela, talvez a Somália, países que economicamente não são comparáveis com o Brasil.
Olha o que a gente faz mal no negócio brasileiro. Fico muito feliz que a Bélgica tenha tomado a medida de começar a trabalhar com a questão do corporate taxes. Realmente, 34% que a Bélgica estava e 25% para onde ela vai, ela está indo hoje, que é o Brasil tem 34,4% de corporate taxes. E os Estados Unidos estão com 25%, que foi a reforma. Como que nós vamos ser competitivos com o mundo? A Bélgica tem que ser competitiva, tem que ser rápida, porque é um país que precisa exportar, é um país que está sempre no comércio internacional. É uma habilidade da Bélgica ser um grande exportador. Mas o Brasil também precisa fazer isso. Então, a reforma tributária que está na Câmara dos Deputados, aliás, na verdade está na Câmara, está no Congresso, que está numa comissão mista, da qual eu participo dessa comissão mista, da qual eu estudo muito o sistema tributário brasileiro e do mundo, e sou, sem modéstia, um dos melhores deputados que entendem desse assunto tributário brasileiro. Onde que o Brasil quer ir com a nova reforma do sistema tributário? Nós queremos ir no padrão Europa, padrão IVA, padrão Good and Service, tá certo? Por quê? Porque esse é o sistema de tributação que tributa a geração de riqueza. Porque esse é o sistema de tributação que nos deixa em pé de igualdade com todos os nossos grandes parceiros comerciais. Porque esse é o sistema tributário que dá transparência e dá simplicidade para o sistema tributário de um país. Vamos falar de simplicidade? O Brasil tem um sistema tributário tão complexo, mas tão complexo, que ele acaba sendo uma máquina de exclusão social. Ele só permite que pessoas que tenham mais dinheiro, que possam contratar advogados ou contadores, possam entender o sistema tributário brasileiro e possam desenvolver seus negócios. O pequeno não entende isso. Alexis, o pequeno quebra no Brasil. Fala, Rodinei. Só fazendo um parênteses aí, você tocou numa tecla muito importante. Quanto mais impostos, você gera duas coisas. Você gera a exclusão de uma grande massa da população, porque o salário não acompanha, né? Nós temos aí o empresário paga 2 vezes o salário, só que o funcionário, infelizmente, recebe só um salário. Esse um salário, quando vai fazer a compra dele no mercado, ele vai ser taxado altamente, né? Nós temos aí um cascateamento de consumo, cascateamento, impostos sobre impostos, uma coisa absurda que só existe aqui no Brasil, é mais uma jabuticaba nossa aqui. E depois nós temos toda essa parte também que você penaliza, você incentiva a sonegação de impostos, né? Porque se você está taxando demais, vamos dizer que o crime até que compensa. Quando você taxa menos, compensa menos, não é isso? Isso são outra parte muito ruim do sistema tributário brasileiro, mas isso é inerente de um país pobre. Por incrível, engraçado, nós somos um país rico de potencial, mas pobre na população e pobre na distribuição. Ou seja, tem grandes diferenças, né? Nós temos as desigualdades sociais que todo mundo fala muito. Mas por isso mesmo que nós acabamos tendo um sistema tributário parecido com um país que tributa muito o consumo, né? E tributa menos a renda e menos a propriedade. Por quê? Porque pobre não tem muita propriedade e pobre também não tem muita renda. Então, nós temos que procurar uma base para poder tributar, para poder sustentar o Estado, que é uma outra reforma que nós podemos falar, que é a administrativa daqui a pouco. Mas vamos ficar em tributário. Então, a reforma tributária brasileira, a grande importância para o comércio, para a economia brasileira é, segurança jurídica para todo mundo. Quem vier de fora e quem trabalha aqui dentro. 2, simplicidade, acessível a qualquer um e intuitivo. O IVA é intuitivo. O IVA é nota fiscal que entra, nota fiscal que sai, faz a diferença, paga o imposto sobre o que você agregou de valor. Não tem complicação, não tem que fazer classificação fiscal, não tem que ver se dá crédito ou não dá crédito, não tem substituição tributária, não tem diferencial da liga, não tem nada. Quem paga, inclusive, é no destino, não é na origem. Então, a gente resolve um monte de coisa. Neutralidade. As empresas vão se instalar no Brasil onde elas são mais competitivas e não aonde tem o melhor incentivo fiscal. Veja quantas empresas fazendo planejamentos tributários para poder pagar menos tributo ou fazendo leilões para poder ganhar incentivos. E, por último, equidade.
todo mundo tem que pagar igual. E não uns pagam muito e outros pagam muito pouco. E isso eu falo em consumo. Quando a gente vê serviço no Brasil, paga pouco. Quando que a indústria paga muito. Além de pagar muito, ela paga a substituição tributária, que é pagar o imposto dos outros. Quando Alex, só uma pergunta. Estão aqui interagindo comigo. Lógico. Estão perguntando o seguinte, dizem que com a questão do IVA, você acabou de tocar, você falou que, bom, hoje é 27%, né? Seria de 11% a 14% os impostos para serviços, né? E nesse caso subiria para 27%. Ou pensa-se em fazer algum tipo de ou equiparação, ou uma análise separando serviço de produto, de indústria? Existe uma discussão nisso, mas o serviço ele vai ganhar em vários momentos. Ele nem tem que estar preocupado. Primeiro, quando ele fala em 11, ele está falando em tributos cumulativos, que não geram créditos. E quando você fala em 25% de IVA, você está falando de tributos não cumulativos que geram crédito. Então, quando 25 é pagar menos do que pagar 12. Porque 12 cumulativo não gera, eu compro tudo e aquilo vira custo, vai começar agregando custo, inclusive em cascata. E quando eu falo no IVA, eu prefiro pagar 25, porque na verdade 25 é o valor agregado, mas se eu agreguei pouco, 25 de pouco é nada. Enquanto que 12 é 12 cheio de nota fiscal. Emitir uma nota é 12 fiscal, nota fiscal. Tem conceitos importantes aí. Mas além desse conceito, nós sabemos que na reforma tributária, a desoneração da folha de pagamento, que é uma tributação indireta, nefasta e muito ruim, muito pesada no Brasil, tem que acontecer. E quem mais sai beneficiado com isso é justamente o setor de serviços, que contrata muita gente. Mas mesmo que esses dois elementos não sejam suficientes, há uma discussão mesmo de que possa fazer duas alíquotas, uma para serviço, outra para bens, e com o tempo vai passando, elas ficam mais ou menos iguais. Como é na Europa, viu? Como é em vários países do mundo, né? Vamos falar a verdade. Na Bélgica mesmo, eu tive recentemente, você vai num restaurante, a comida ela tem uma tributação por volta de 11% de IVA e a bebida tem de 21%. Então tem redução entre comida e bebida, tudo bem. A única coisa é que eu estava indo num restaurante chique, restaurante bom, porque se come muito bem na Bélgica, muito obrigado. Aí eu pergunto, eu que tenho condições de pagar melhor, por que eu teria que pagar menos tributos sobre a comida? E é uma questão dos subsídios tributários, aquelas questões, subsídios financeiros. Mas acho que começa a ficar muito complexo aqui. Eu entendo que uma alíquota flat única para o Brasil é a nossa meta, o nosso goal. Talvez não chegue lá, mas é o nosso goal. Rudinei, quer ir passando aí no ping-pong para poder reformar? Mas, de qualquer jeito, é importante que a ideia principal é que o Brasil fique em sintonia com as grandes economias mundiais e tenha um sistema tributário que seja fácil, acessível, neutro, transparente, para acabar com essa loucura que é o sistema tributário brasileiro, que gera todos esses problemas e afasta investimentos. Só para fechar, eu estava no Japão em fevereiro e aí eu estava assistindo uma palestra do pessoal da, acho que era PricewaterhouseCoopers ou da KPMG, uma dessas da Big Four lá. E ele falou, por que o investimento do Japão não vem mais para o Brasil e vai para a Índia? Ele mostrou o doing business, ele mostrou o ambiente de propriedade, de tributário, de conseguir crédito, de segurança jurídica. E era o pessoal da Mitsui, que fez investimentos pesadíssimos no Rio de Janeiro, em a parte de trens e tudo mais. Aqueles trem metropolitano lá. Eles têm um prejuízo terrível lá, terrível. Mas, com isso, com essa experiência ruim da insegurança jurídica que tiveram no Brasil, preferi ir para a Índia. Nós estamos perdendo investimentos por causa de nós mesmos. Não que a gente não é atrativo, nós somos super atrativos, mas nós temos que ter ambiente para que as pessoas possam fazer investimentos no Brasil e ter o retorno do seu investimento. Até pouco tempo atrás, nós éramos um país muito atrativo para capital especulativo, capital financeiro. Mas isso acabou, graças a Deus, né? Eu acho que agora a bola da vez é essa, de fazer essa reforma. Bom, temos várias reformas a se fazer, nós somos quase como um prédio antigo, né? Que nós temos que acabar com os puxadinhos e fazer uma coisa de verdade. Mas eu queria dizer o seguinte, só para falar, para a gente também não ficar só falando mal, né? Previdência passou, ótimo. Acabamos com aquele buraco negro que dragava. Nós estamos para a reforma tributária, nós temos uma reforma administrativa.
novo marco do saneamento. Nós temos o novo marco da eletricidade e do gás. Isso aí é muito importante para as empresas investidoras aqui. O pessoal da Solvay sabe muito bem a importância desses insumos para os investimentos, porque nós somos parte também da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química, e da Frente Parlamentar da Indústria Química, né? A importância de tirar essas distorções e botar o Brasil em plataforma também para poder investimentos virem aqui e ter condições. Não é só tributo, é também o custo da energia. Estão agora fazendo privatizações de refinarias. Na Bahia está vindo mais uma. O Guedes e toda a sua equipe está abrindo, viu? Eu estou muito confiante nessa turma, viu? Entendi. Bom, vou deixar com o Tom. Eu acredito que o Tom tem algum ponto a comentar. Depois eu vou à plateia aqui, que nós temos bastante pessoas aqui acompanhando, e já está começando a aparecer algumas perguntas aqui bem interessantes e pertinentes ainda por cima. Tá? Tom, acho que você pode falar um pouco sobre o setor aéreo, que você tem um conhecimento já mais internacional, globalizado nesse setor, e explicar um pouco, ou mesmo questionar o nosso querido deputado, Alex Fontaine, com relação a uma comparação entre aqui e na Europa, ou nos Estados Unidos, ou outros países que você conheça com relação a essa parte de impostos no setor. Está sem áudio, Tom. Sem áudio, Tom. Ok, muito obrigado. Sim, boa questão. Eu acho que nós temos uma situação um pouco mais diferente quando nós falamos sobre o setor de companhias aéreas, porque nós somos muito felizes que nós temos acordos internacional, multinacional. Nós não temos pagar impostos de Lufthansa Airline Group aqui no Brasil, e também a LATAM Airlines ou outras companhias aéreas não ter pagar impostos em Alemanha. So, nós temos um acordo multinacional que nós só pagamos impostos no país de matriz. Essa é uma diferença. Mas quando nós fazemos a comparação de mercado doméstico entre Brasil, por exemplo, e Estados Unidos, na verdade, é verdade, a mercado Brasil, do mercado doméstico, o Brasil tem muitos impostos para as aéreas nacionais. E por causa disso, nós temos a situação muito interessante que o Brasil é um país muito grande, e para viajar com avião é muito importante por causa de infraestrutura. Um país muito grande, mas quando você fazer a comparação nos Estados Unidos, normalmente toda pessoa, todo morador e habitante de Estados Unidos faz mais ou menos 2 viagens com avião por ano. Aqui no Brasil, eu acho que só 0,3 viagens por habitante por ano. E por quê? Porque nós falamos que a situação de impostos e de operacionar em Brasil é muito difícil for profitable operations. E por causa disso, você não tem low-cost operations aqui. E por causa disso, você não tem Avianca Brasil, você tem só 2 ou 3 companhias aéreas. E quando você só tem 2 ou 3 companhias aéreas, você tem mais ou menos um oligopólio. E por causa disso, eu acho que quando o Brasil mudar um pouco o sistema de impostos e também, como você disse, Alexis, o sistema de Europa, eu acho que você vai ver um crescimento enorme no aerodoméstico. Yeah? So, esse é muito importante também para o desenvolvimento de Brasil, né? Porque é um país grande com muitas oportunidades, mas você tem fazer conexões. Né? So, muito obrigado por a questão, mas Rudney, eu acho que nós temos mais questões no chat. Sim, eu vou fazer algumas questões. Vou passar a primeira palavra ao embaixador, ver se ele tem algum ponto
e posteriormente nós vamos ao chat as perguntas que estão aqui. Nossa, tô até assustado com a quantidade de perguntas. Eu estou preocupado. Nós vamos até que horas aqui? Eu estava... Sim, eu vou lhe fazer em breve. Primeiro eu vou passar ao embaixador para ele fazer algum comentário e posteriormente eu vou às perguntas que se prepara, Alex, vocês têm um punhado aqui. Né? Senhor embaixador, por gentileza, a palavra, seus comentários. Não estamos te ouvindo, senhor embaixador. Senhor embaixador, não estamos te ouvindo. O microfone está cortado. Pronto. Agora sim. Obrigado, Rudinei. Tenho uma pergunta. Primeiro, uma pergunta para o Alexis. Falamos dos impostos, da situação fiscal do país e do trabalho aqui em Brasília sobre as reformas. Mas uma questão para mim que é central na retomada do Brasil, a questão do legislar melhor, da redução dos encargos administrativos, mas especialmente de uma cultura legislativa nova no país. Especialmente, sempre uma surpresa, a Bélgica não é perfeita, a União Europeia certamente não, mas é a avaliação do impacto regulatório. Lemos sempre novas ideias nos jornais, propostas dos diversos partidos, mas nunca falamos de uma avaliação do impacto regulatório aqui, especialmente a simplificação regulatória deverá ficar alto no programa do governo, mas não entendo, não houve mais sobre a reforma cultural econômica do país. Alexis? Pois é. Patrick, meu primeiro mandato, minha primeira experiência com pessoas do Brasil todo. O Brasil é muito grande. No primeiro momento, eu acho realmente muito ineficiente a Câmara dos Deputados, o processo legislativo no Brasil. Mas eu acho também que falta qualidade, muitas vezes, desse processo, tanto o processo quanto os congressistas. Mas isso eu tenho que respeitar como uma característica da democracia brasileira. A reforma política e a reforma do regimento interno da Câmara está a caminho. O próprio Rodrigo Maia procura fazer essa reforma para que a gente tenha processos mais objetivos. Me assusta, como empresário, a quantidade de leis que nós criamos no Brasil semanalmente. Parece que o Brasil foi descoberto ontem, porque são tantas proposições. Acho que no primeiro ano de Congresso, havia mais de 20 mil novas proposições de leis. Como é que se pode criar tantas leis dessa forma? Eu não sei. Me preocupa muito isso. Eu queria revogar leis, eu queria desfazer leis. Acho que o Brasil tem regulação demais, mas é uma cultura. Podemos fazer um estudo se isso vem da colonização, se vem da cultura ibérica. Eu não quero entrar nesse mérito porque eu acho que essas explicações muitas vezes são muito fáceis de serem dadas
e são conformistas, do tipo, não adianta, as coisas não vão melhorar. Mas a gente vê claramente famílias que se multiplicam, que vão herdando o patrimônio político. Isso é uma realidade no Brasil e faz parte da democracia, apesar de que a gente pode achar muito ruim. Eu gostaria de ser mais eficaz, eu gostaria de ser um Brasil muito diferente, né? Inspirando na Europa. Eu acho que isso vem com um investimento maior em educação, vem com acabar com essa cultura da baixa escolaridade, da ignorância, do populismo que encantam muito as pessoas. Nós temos que tentar eliminar isso. Se bem que o populismo na Europa também tem, né? Quando a gente vê lá na França, sempre tem alguém que com um discurso que vai acabar com algum problema mágico lá de imigração, ou seja, a gente também observa esse tipo de situação. E nas questões regulatórias, né? As dificuldades, é a burocracia que o governo brasileiro está muito empenhado em fazer grandes reformas nesse sentido, para poder, novamente, ter ambiente, para eliminar esse custo Brasil. Existe todo um estudo do custo Brasil que atrapalha tanto as empresas aqui, para poder a gente ter foco nos resultados. Eu só queria falar só uma coisa do Tom no setor aéreo, que eu acho que é importante. E assim, o Brasil teve avanços, viu? Algumas empresas que se transportaram regionais, como a Azul e algumas outras, chama lá, Passaredo, tal, começam a querer. A questão tributária é ruim mesmo, mas a questão de infraestrutura também era horrível. Antes da Copa do Mundo, a gente não tinha aeroportos, a gente tinha rodoviárias, onde chegavam os aviões. E agora, de mais e mais investimentos em infraestrutura de aeroportos regionais, inclusive a possibilidade de privatizar esses aeroportos, eles não ficarem mais. Então, tem planos para isso, tem projeto para isso, e é importante que as cidades comecem a ser interligadas. E o custo, óbvio, que tem que cair, porque nós não podemos ter tarifas europeias em países que têm renda de país muito pobre, né? Eu espero ter respondido adequadamente as perguntas. Perfeito. Muito obrigado, Alexis, pelos comentários. Agora eu vou às perguntas do chat. Temos aqui a primeira pergunta do Rafael Fortes. Vi que na próxima semana o Paulo Guedes irá encaminhar a reforma tributária ao Congresso. Confirma isso? Será que ocorrerá? Eu não estou sabendo. Na verdade, o Paulo Guedes ia mandar essa reforma tributária uma semana antes, na semana posterior, que acabou sendo feito o fechamento do Brasil, vou dizer, por causa da Covid. Eu estava naquela semana com a Rita de la Féria, Vanessa Canaro, toda a equipe do CECIF. A gente estava fazendo a primeira audiência pública da comissão especial. Rita de la Féria é uma das grandes especialistas de IVA no mundo, né? Uma portuguesa, mas que leciona na Oxford University. Então, uma pessoa fantástica, veio aqui para dar uma palestra, para falar de IVA. Estava assim, aí me fecha tudo, congresso remoto, tudo ficou remoto. Segurou, até porque a gente tinha que ter foco na Covid, ficar falando de reforma tributária no meio de uma confusão que é o Brasil, para poder tratar essa questão da Covid. Agora, as medidas provisórias já foram todas encaminhadas e estão sendo votadas, a pauta está sendo limpa. Estive com o Rodrigo Maia semana passada, no café da manhã, e ele falou que estava falando com o Davi Alcolumbre para poder retomar a comissão especial via remoto, que seja, e o governo tem que apresentar a sua proposta. Ouvi falar, não sei qual que é o conteúdo, mas pela Vanessa Canado, com quem eu tenho um apreço muito grande, uma pessoa, eu acho que muito competente, e ela falou claramente que, Alex, a proposta é boa. Não posso falar nada para você, mas a proposta é boa. Eu falei, muito obrigado, como setor produtivo, agradece que vocês mandem uma proposta boa para a gente poder votar ainda este ano. Que bom. Obrigado pela resposta. Espero que a resposta tenha sido positiva para ti, Rafael Fortes. Temos também presente uma pergunta do Marcelo Perracini, do Grupo Solvay. Alexis, o Paulo Guedes tinha prometido tirar a bola de ferro do custo Brasil sobre a indústria
para que ela pudesse competir nas cadeias globais de valor. Com o Covid e a crise, parece pouco provável que qualquer desoneração vá ocorrer e que temas sensíveis de guerra fiscal dos estados vão ser de fato enfrentada. Por favor, sua opinião, grato. Aí está a pergunta. Não. A reforma vai andar e vai resolver isso, não de um corte, né? Essa bola de ferro ela vai ter que ser tirada aos poucos, não se tira de uma hora para outra, porque tem distorções tributárias. Lembrando que qualquer reforma tributária tem um período de transição, não vai ser num feriado, num outro dia todo mundo começa a operar com um novo sistema, vai ter que ter um sistema que ou vai ser paralelo, que é o que a gente não gostaria, porque senão vai ficar dois sistemas tributários brasileiros, vai ficar horrível, ou vai ser por dentro do próprio sistema tributário, convertendo os tributos em IVA, então começa com o PIS, depois vem o COFINS, depois vem o ICMS, depois vem o ISS, e assim por dentro do sistema a gente cria ele. Eu acho que é a melhor forma de fazer isso, mas isso vamos aguardar um pouco. E aí, o que mais que está falando sobre as bolas de ferro? Elas estão sendo tiradas aos poucos. Ele é muito focado nisso e eu acredito muito na equipe dele, viu? Eu sou um grande admirador da determinação da equipe dele. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta, que é do Luiz Carlos Shimonovich, nosso vice-presidente da Câmara de Comércio. Deputado, participei de uma apresentação na FEComércio com o Bernard Api e demonstraram que o setor de serviços do lucro presumido teria um aumento de 350%. Procede? E quanto ao setor da construção civil, isso não oneraria os tomadores de serviços? Acho que está meio linkado com aquela pergunta que fiz um pouco antes. Sim. Não, mas não procede, não. As pessoas estão fazendo o cálculo errado, não tem nada a ver com esses números. Vocês estão, de novo, confundindo o lucro presumido, que é a tributação sobre a presunção de um lucro a partir do faturamento, então é cumulativo, não gera crédito nenhum, tá certo? E nós estamos falando agora sobre IVA, são coisas completamente diferentes. Se bem que lucro presumido é IRPJ, tá certo? Enquanto que IVA é sobre o consumo. Então, não é verdade essa análise. E, de novo, como eu já tinha respondido lá atrás, o serviço hoje é acumulativo, vai gerar crédito. Alguns serviços que são diretamente para o consumidor, tudo bem, vai aumentar, mas numa curva de concordância, né, de transição bem suave para todo mundo poder se ajustar. E vão ter ganhos de escala, porque a população como um todo vai ganhar mais dinheiro, vai ficar mais rica e vai construir muito mais serviços. Então, eu entendo a crítica, mas não acontece. E no caso da construção civil, está sendo estudado os regimes mais específicos para a construção civil, como acontece na Europa. Então, nós vamos pegar o modelo europeu e trazer para o Brasil. É isso que a gente quer fazer, tá certo? Mas eu quero diferente no Brasil. Não, olha como era a Europa e vamos fazer aqui no Brasil. Então, assim, hoje eu não pago nada de imposto, agora eu vou ter que pagar? Vai, porque tem gente que está pagando 45%, 50%. A indústria brasileira paga mais de 50% de imposto, tá certo? Então, nós temos que equilibrar isso até para poder acabar com as distorções. E digo uma distorção que acontece na construção civil. O fato da mão de obra ser muito mais barata que paga pouco imposto, no Brasil se assenta muito mais tijolo do que se industrializa a construção civil. Ou seja, estruturas metálicas no Brasil não tem interesse nenhum, atrativo nenhum, e é muito mais sentar tijolo, bloco, como se fosse um modelo de construção medieval. Nós temos que industrializar a construção brasileira para ser muito mais eficiente. Onde que é eficiente a construção brasileira? Nas grandes centros logísticos, grandes obras industriais, onde time is money. Então, mesmo que eu pague mais caro, eu ganho meu tempo e aí eu starto mais rápido o meu centro logístico ou minha indústria. Perfeito. Alex, tem mais duas últimas perguntas. Uma pergunta do Emerval Souza: qual a importância ou influência do setor financeiro na preparação e andamento da reforma? Não, o setor financeiro não está se influenciando mesmo, porque o setor financeiro é um setor que mundialmente ele fica um pouco apartado dessa reforma tributária, tá? Porque a gente sabe que qualquer tributação no sistema financeiro acaba contaminando muito. Então, nem vai trabalhar, não vai funcionar o IVA no sistema financeiro brasileiro. Agora, o sistema financeiro ganha muito, porque a economia como um todo cresce. Quando cresceu a economia, é o setor financeiro que financia os investimentos, as ampliações, toda essa... A população faz mais poupança. Então, o sistema financeiro brasileiro vai começar a ganhar como ganha na Europa, e não como ganha no Brasil. Se você vai numa agência na Europa, ou tem uma conta no BNP Paribas Fortis, aí que seja,
você não paga o pacote de serviços que tem no Brasil. Não paga quase praticamente nada. Lá eles ganham dinheiro emprestando dinheiro. Aqui no Brasil, muitos dos bancos ganham dinheiro só cobrando tarifa do correntista. Sim. Bom, a última pergunta, mais relacionada, acho que é um tema muito mais global, né? Dizem que os vencedores da pandemia serão a China, os populistas e os soberanistas. Os grandes perdedores serão a globalização, o comércio internacional e a Europa. É fake? Essa é uma pergunta boa. Que a China vai ganhar, eu não tenho dúvida. Mas ela vai ganhar, é outro que vai ganhar, por incrível que pareça, daqui a pouco ganha. Os Estados Unidos também vai ganhar, mas por motivos diferentes. A China, porque ela tem uma flexibilização nas relações trabalhistas absurda. Primeiro que ela entrou primeiro nessa pandemia, fechou ela no mercado dela, até não começou a fornecer para vários outros países, né, máscaras, respirador, tudo, quer dizer, ela resolveu o problema dela. No segundo momento, ela foi o grande fornecedor de tudo para o mundo. Aliás, fazendo leilão de venda. Não estava nem mais vendendo, estava leilão. Quem paga mais? Então, a curva de recuperação, a curva de recuperação da economia chinesa é assim, impressionante. Não é em forma de V, como foi apresentado aqui na apresentação do Patrick, né? E, aliás, o V da belga tá assim, mas não recupera tudo, né? Tem um V meio demorado. O Brasil, nós estamos com medo que vai ser um U. Vai ser assim, demorar para recuperar, um L, não recupera nunca, cai e fica. Mas nós vamos recuperar, tá certo? Mas a chinesa parecia um I, do jeito que caiu no mês seguinte e levantou. Eles demitiram, sei lá, 25 milhões de chineses no mês seguinte, contrataram 30, porque lá tudo tem flexibilização. O Brasil não, optou pelo modelo mais europeu, do tipo, não demite, e proíbe, e complica, e dá multa, e faz programa para preservar emprego. A gente gasta um dinheirão para manter emprego, né? Isso custa para a sociedade, porque esse dinheirão sai dos impostos. Estados Unidos é a mesma coisa, demitiu todo mundo, já contratou 2,5 milhões, já está subindo a economia, recupera rápido. É o que aconteceu na crise de 2008. Estados Unidos recuperou rapidíssimo, China rapidíssimo, Japão é outro, Nova Zelândia é outro. A Europa demorou para recuperar. O Brasil nem se recuperou, estava recuperando agora, aí já deu outra pancada de pandemia. O Brasil se arrasta. Tudo bem que o problema do Brasil tinha corrupção, tinha gasto público errado, tinha desvio, tem toda uma questão política envolvida com a economia, que está de novo aí, está tudo aí. Então, com o problema de pandemia, os caras me fazem o favor de ter um problema político em cima da pandemia. Aliás, tem uma frase do Roberto Campos que ela é mais atual do que nunca. E diz o seguinte: o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Eu gosto de lembrar que em 2015 e 2016 tivemos um dos piores PIBs, né? Negativo, 3,5%. Quando o mundo estava crescendo, Rodinei, era crise provocada por nós mesmos. Não era crise provocada pelo mundo. Nós criamos as nossas próprias crises. E foi no mesmo período que nós tivemos uma inflação a níveis dentro do real um pouco altas, né? Que era de 10,67%. Estou tentando segurar isso. E agora, 2020, nós estamos aí com a expectativa, viemos depois com um crescimento meio tímido, né, de 1,3, 2017, 1,3, 2018, 1,1, 2019. 2020 nós estamos esperando aí algo em torno de menos 6,5, ou menos ainda, né? Mas temos vantagens. Claro. Temos a mais baixa taxa de juros da história do Brasil. Essa desvalorização cambial, querendo ou não, ela melhora muito a nossa balança comercial. Por incrível que pareça, vira um hedge de importações. Nós temos leis sendo aprovadas, faz a reforma tributária, faz a reforma previdenciária, faz uma reforma administrativa e grandes campos de investimento. O Brasil é um potencial enorme de investimentos. E, então, assim, tem tudo para acontecer aqui. E preparando esses campos, o dinheiro mais barato, estabilidade, inflação baixa. Meu, quem não investir aqui, sabe, é só a política não atrapalhar. O que atrapalha aqui é a política, o resto vai bem. Perfeito. Alexis, falou o nosso querido deputado estadual, deputado federal pelo Partido Novo,
Alexis Fontaine, um belga brasileiro, um brasileiro belga, campineiro também. Um belga. É um belga, campineiro também, só falta me falar que também torce para o Guarani. Não, Ponte Pretano? Agradeço pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. Sei que hoje é um dia ainda que tem muito trabalho pela frente. Eu já estou pulando na outra, já estou 7 minutos atrasado na outra. Legal, muito obrigado. Quero agradecer também ao presidente da Câmara de Comércio, Tomás, pela participação, e ao nosso querido embaixador da Bélgica em Brasília, Patrick Herman, pela sua participação também. E diremos a todos que na próxima webinar participem conosco. Nós da Belga Lux sempre tentamos trazer temas de interesse de todos vocês. E até a próxima. Uma boa noite, fiquem todos com Deus. Até mais.